Oi pessoal, tudo bem? Vamos hoje à parte 5 sobre DCGs, gramática de cláusulas definidas, utilizando a notação de Prolog, né? Então, se você chegou até esse momento, você já está com uma certa maturidade em recursividade, listas, etc, né? Então, hoje nós vamos pegar essa parte 4 que nós vimos no último vídeo e vamos estender o conceito dele e ler várias frases de um arquivo. Só que para não ficar aquela string bem grandona, né, nós vamos ler isso em formato de arquivo. E para isso nós vamos estar utilizando a linguagem Picat, que ela é uma extensão de um Prolog com alguns recursos. Ela é quase que poderia se chamar de uma metalinguagem, né? Como nós estamos falando tanto aqui de metalinguagem, nós estamos falando de uma metalinguagem para o Prolog. E claro, né, o assunto aqui agora vai estar envolvendo recursividade, listas e anotação de DCG. Então nós vamos estar executando aqui na console esses dois arquivos, e esses dois aqui, digamos assim, vão ser a análise em questão. Tá certo? Então vamos logo partir para esses dois arquivos e depois a gente já parte para as dicas finais, conclusão. Tá ok? Então vamos lá. Basicamente, o arquivo 01, né, eu procurei deixar ele o mais simples possível para uma pessoa ler. Eu tinha já mencionado o nome do Rakan, né, e ele passou vários comentários sobre alguns códigos aqui que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Então aqui já segue meu agradecimento e tem comentários aqui deles que eu já vou explicar. Então basicamente um código aqui em Picat, né? Então ele tem aqui uma ideia de um predicado chamado main. Eu vou pegar aqui um arquivo que vem aqui já um txt qualquer. Ele vai utilizar um outro predicado para fazer uma leitura, vai devolver aqui uma string não formatada. Eu vou imprimir essa string não formatada, ó, bem dentro de um printf. Eis uma das razões que eu estou utilizando o Picat nesse momento, porque, digamos assim, o leitor está familiarizado com uma linguagem tipo Pascal, C, C++, né? Então ele vai entender que isso aqui vão ser formatações, conteúdos e enfim. Aí depois disso, agora entra aqui todo o motivo da DCGs, ó. Então nós vamos ter uma entrada que veio aqui de um arquivo, ó, a entrada que veio de um arquivo, e o formatado, que é o que eu quero obter em detalhes dessa leitura desse arquivo aqui. Ou seja, eu vou pegar o arquivo que veio bruto, uma string bem grandona, e vou estar fazendo um parser dele. Parser de quem? Do arquivo. E esse arquivo, o resultado vai estar aqui. Esse formato aqui, vocês já devem, né, estar conscientes. O que está acontecendo aqui? Isso aqui vai ser uma regra DCG, Essa regra nós vamos ter que definir, e ela vai ter como valor de entrada aqui o arquivo bruto, uma sequência de string, e a formatação dela vai ser o que eu quero resgatar. Por que está terminando com vazio? Porque eu quero que a minha árvore sintática ela seja analisada sem resto. Eu só quero extrair conteúdos em questão. Então ela tem que ser sem resto a ser considerado ou desprezado nesse momento. Então a árvore sintática será completa. Então nesse momento, vejam que a chamada aqui da parser file é um predicado que eu criei, eu coloquei esse nome, parser file, né? Então ele vai ser chamado, e é esse que nós vamos estar estudando, e ele vai ser utilizado aqui nesse arquivo 01 como no arquivo 02, que depois vai ter outros detalhes que vamos introduzir. Aí vai ter o printf, logo aqui na seguida, ó, vai ter um printf que vai imprimir uma linha em branco, o formatado, que é o retorno aqui do meu parser, né? E já vai estar encerrando aqui o arquivo, já encerrou aqui o arquivo. Esse aqui é um predicado print, só para mostrar aqui a impressão linha a linha, que vai ser utilizado aqui no final, ó. Printl vai chamar aqui o arquivo
que vai vir em formato de lista, então por isso que em geral eu sempre coloco o nome do predicado e o que ele está fazendo, né? Então aqui ele está imprimindo uma lista, tá? Muitas coisas aqui vieram do Rakan, né? Outras coisas eu fui adaptando aqui, modificando lá do Marcos Trisca. Ó, essa regra de DCG foi o da última aula, ó, foi do último vídeo. Então assim, algo vazio, retorne como faça a captura de um vazio, né? A captura agora de uma sequência de uma string, que é uma lista, então eu vou capturar o primeiro elemento, a cabeça, né? O primeiro caractere aqui em questão, vou adicionar vou considerar ele, se ele não for, vazio, ou seja, então por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque se ele for vazio, eu já vou fazer uma definição de espaço. Ó, um espaço em branco é um vazio. Eu vou capturar uma determinada frase, o que? Vou capturar tudo que tiver sequências de vazio, ó. Então aqui, se aqui for um vazio, aqui se o E for igual ao vazio, eu vou buscar para um próximo vazio. Então bem idêntico aqui, ó, quase idêntico aqui ao anterior. E então esse aqui foi do vídeo anterior, ó, exceto essa parte que agora que eu estou dizendo assim, ó, não quero que seja essa sequência, não quero que seja um vazio. Se for um vazio, eu quero tratar aqui como um space. Então, por exemplo, se nós fizermos aqui para um caractere qualquer, uma sequência de caractere qualquer, e para um espaço, eu posso fazer para números, posso fazer para expoentes, acentos, coisas bem especiais, tipicamente de expressões regulares. Então, essas duas regras aqui, a gente já pegou e adaptou da aula 4. Né? Depois eu volto a comentar aqui as sugestões do Rakan, certo? Então, ó, o parser file, ele vai ser criado dessa maneira aqui, ó. Basicamente, ele vai pegar uma lista, ó, vai pegar uma lista como regra principal, e a cabeça da lista aqui, o primeiro caractere, a primeira palavra aqui em questão, a primeira linha em questão, ele vai passar um parser de linha, que vai estar definido aqui logo aqui embaixo. Depois, eu vou esperar um /n, que é a próxima linha, e vou estar chamando recursivamente, opa, vamos deslizar para cá, só um minuto, ó, e vamos estar chamando aqui recursivamente, ó, parser files desse moves aqui, que é o resto da linha aqui em questão. Depois ele vai parar aqui, ó, se ele tiver movimento um conteúdo, né, um conteúdo único, ele só vai chamar o conteúdo de linha uma vez. Se for um vazio, vai parar aqui no vazio, vai retornar vazio. A ordem aqui não interessa, por isso que a DCG, né, tem a ideia de gramática definida, né? Então essa ordem aqui não pega muito, ao contrário do que acontece em Prolog, que a ordem interessa das regras. A linha, ó, eu vou querer considerar algum espaço, vírgula, a palavra vou, espaço, ó, uma sequência, aquela lá que foi definida pela regra, sequência, ó, que vai pegar a palavra what, que vai vir para cá, que vai pegar from e que vai pegar to. Vamos dar uma espiada para vocês olharem o que tem nesse arquivo aqui, ó, nesse DCG, nesse input aqui, ó, no arquivo aqui em questão, tá? Eu vou abrir aqui mesmo, abrir arquivo, vai vir, esse vocês não estão vendo, mas vão ver agora, tá? Olhem aí o formato do arquivo. Então, basicamente, é uma inspiração que eu vi em algum exemplo aí. Então, é assim, o número de um voo, ó, então aqui tem pode ter alguns espaços aqui na frente. Depois, ó, vai vir um espaço e vai vir um número, uma sequência de caracteres por enquanto. Aí vão vir aqui vários espaços, aí vai vir um espaço, aí vai vir a palavra para, que é o from e o to, né, do inglês. Aí o número de um outro voo, ó, aí termina aqui, ó,
em São Paulo, no próximo, ó, daí na terceira linha aqui em questão, ó, tem vários espaços, aí tem vários espaços. Eu basicamente estou considerando aqui, ó, para análise gramatical, ó, estou utilizando aqui espaço para pegar aqui e, por exemplo, esse daqui de baixo, ó, esse e esse aqui da frente. Então eu tenho que ter um space, uma regra para varredura de sequência de espaços aqui, uma sequência de espaços aqui, uma sequência de espaços aqui no início. Então, ó, tem que ter 3 spaces nessa regra aqui. Então vamos olhar aqui na regra DSG01, ó. Então tá lá, ó. O space do início, ó. O space do início tá aqui. Depois, após o what tá aqui e para, e na frente do para também tá aqui, ó. São 3, ó. Essa regra ela continua aqui, ó. Ela continua aqui, ó. Ela terminou aqui, vem para cá e vem para cá. Essa é a minha análise gramatical de uma linha. Eu nem preciso colocar aqui se vier vazio, tá? Se vier vazio, ele vai cair aqui nesse caso aqui. Então, se vier algum conteúdo, ó, ele vai cair aqui. Pronto, terminou. Com isso aqui eu já consigo fazer a leitura aqui em questão. Certo? Então, basicamente, repetindo bem rapidinho, ó, vou entrar isso aqui, todo esse Ctrl Z, vou entrar todo esse conteúdo, só que tinha espaços aqui na frente, aqui e aqui. Foi eu que defini dessa forma que poderia ocorrer. Se quiser espaços aqui no meio, eu tenho que fazer alguma consideração. Se quiser números, eu tenho que fazer alguma consideração. Mas nesse caso aqui está vindo tudo. E o que eu quero transformar no final? Esses átomos aqui, ó, por exemplo, o 111, o 33, o 222, o São Paulo, o Rio, Joinville, etc. Esses são os átomos que eu quero trabalhar no meu problema. Então eu estou lendo de um arquivo texto e quero extrair alguns átomos. Tá ok? Beleza, então vamos agora aqui, ó, já mostrar a execução aqui desse código aqui, um pouquinho maior para conseguir ver aí na tela, certo? Um pouquinho maior aqui, ó. Então, basicamente, para executar um arquivo aqui em Picat, né? Depois vocês podem acompanhar lá no arquivo texto, né? Então, basicamente é Picat, estou chamando o nome do meu compilador, vai dar entrada aqui no meu arquivo PI, que vai estar chamando lá aquele arquivo texto. Ó, então, basicamente, eu fiz algo bem didático, né? O conteúdo do arquivo, ó, bruto, ele veio assim, ó. Tinha um espaço lá na frente, tinha um espaço aqui, ó. Então, o arquivo era irregular. Então, basicamente, quando eu passei no parser, ele devolveu já neste formato de listas aqui, ó. Então, olhem que, nesse caso, a gramática todinha dela, ela estava bem formada, ó. Tinha a palavra vou, de onde, para. Então, estava tudo bem estruturado esse arquivo, né? Então, em geral, os arquivos estão assim, eles têm alguma estrutura em registro. Se não tiverem, vai ser o exemplo 2 na sequência aqui. E aí, por fim, eu fiz aquele tratamento, ó. Eu peguei, isso aqui foi o modificado, que foi o que originou lá do meu parser, e daí eu simplesmente imprimi isso aqui. Pronto, feito isso aqui em formato de lista, um abraço, tá tudo pronto, tudo resolvido. Então esse foi o exemplo 1, vamos partir agora para o exemplo 2, onde aqui no meu arquivo de entrada, eu vou ter outro tipo de dado, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui o arquivo 2, ó, então já é diferente, ó, eu botei a palavra o token início, revendo lá as últimas aulas, o conceito de token, botei letra maiúscula, justamente para a pessoa assim, é prologue, não é prologue, coisa do tipo, né? Então, tá ele aqui, ó, a palavra início, aí tem um número, meio, a palavra meio. Então aqui eu tenho 3 dados, ó, 1, 2 ou 3. Depois até aqui, ó, foi certinho, ó. O meu arquivo foi bem.
Agora aqui eu só tenho um dado e de repente aqui eu tenho 3 dados. Ufa, então eu tenho um arquivo totalmente irregular, né? E só que eu fiz propositalmente, né, para facilitar aqui, ó. Aqui eu vou ter que construir uma regra para esse tipo, para identificar esses números aqui que eu quero. Depois uma outra regra para esse token aqui e para esse token aqui. Então vamos ao arquivo aqui já 02, né? Cadê aqui o arquivo 02? Abrir o arquivo 02 file. Então até eu tenho que corrigir aqui, ó. Então tá aqui. Todinho ele igual ao que eu expliquei aqui anteriormente, só vai mudar aqui o arquivo de entrada. Se quisesse colocar isso aqui na console também dava, mas não vem ao caso. Ó, essa parte aqui, ó, não mudou. Análise do arquivo, ó, parser do arquivo. Aqui move, quer dizer, a primeira linha e as demais linhas, né? Então devia de ser line e lines. Depois eu corrijo isso aqui, line e lines. E finalmente, ó, aí ele sai aqui da análise, o análise de linha. Agora eu tenho vários tipos de linha, ó. Eu tenho ela aqui, ó, com 3 dados, depois com um dado e com 3 dados, ó. Foi proposital isso aqui. Todos eles com algum tipo de token, ó. Início, um valor, ó, e 3 valores na sequência, ó. E todos eles seguem uma regra gramatical. O sec permanece, ó, o sec permanece, enfim, ó, direitinho, tá? Aqui depois eu vou trocar aqui, eu vou botar line e lines, tá? Que seria a linha corrente e ou melhor, vou fazer já, tá? Nesse caso aqui, ó, uma linha, certo? Aqui então eu teria aqui, tá pegando a cabeça de uma linha e as demais linhas aqui que eu tiver, ó. Pegou aqui, vai a análise de uma linha e aqui as demais linhas aqui em questão, tá? Vamos fazendo aqui, eu não vou fazer a movimentação aqui por bloco aqui mesmo. Vamos fazendo aqui passo a passo e daí pronto, ó. Então já está feito, ó, a primeira linha e as demais linhas aqui em questão. Vou salvar, vamos lá na console, Ctrl L e já vamos rodar o arquivo 02 que nós acabamos de alterar. Então ele está aqui, ó. Então veio aqui, ó, as primeiras 3 linhas. Aqui ele é no formato original, ó. Vejam que eu não estou considerando aqui o space para não poluir a quantidade de informações da minha regra gramatical. Ó, aqui eu veio o token um valor, ó, o token um valor. O valor era 999 que me interessava e o 3 da sequência, ó. E o 3 aqui, ó. Então, olha, e o arquivo que obtido a partir do meu parser, ele está aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aí na quarta linha mudou o layout do arquivo, na quinta linha mudou o layout do arquivo, né? Então bem interessante. Então nesse momento, né, as DCGs, né? Nesse momento as DCGs começam a mostrar o seu poderio, né? Quando você consegue tratar aqui um layout, né? Aqui a teclinha aqui, um layout, digamos assim, diferente, né? Diferente. São 3 tipos de linha. Vou botar aqui 3 tipos de linhas para serem lidas. Então, quer dizer, se você está usando lá, lembrando lá numa linguagem C, como se fazia com scanf, com fscanf, com cin, então ele tinha que estar formatado e não podia mudar essa formatação. Agora aqui não, aqui é livre, desde que eu tenha um layout, né, um token aqui, um parser, ó, por linha. Eu tenho um parser por linha, perfeito. E aqui eu tenho o parser do arquivo inteiro. Eu chamei aqui, ó, o nome do predicado parser file, né? Vai fazer uma análise sintática do arquivo inteiro. Ó, temos aqui a DCG aqui, ó,
se for diferente de vazio, né? Temos aqui a diferente de vazio. E nesse caso aqui, ó, não estamos colocando aqui o predicado space, a regra do space, porque a regra do space aqui não quis poluir nesse momento aqui, tá certo? Então, ficou aqui bem validado, né? Um uso final aqui das DCGs, certo? Nesses dois arquivos aqui, no 01 e no 02 que nós acabamos de mostrar. Bom, vamos aqui umas dicas finais já, certo? Então temos aí, ó, a DCG, né? Ela escreve bem o que você quer. E a grande vantagem foi aquela que nós olhamos lá, que a notação é bem parecida com Haskell, coisa do tipo, algo bem interessante nesse momento. Num primeiro momento, faça os testes debaixo do SWI, que o SWI ele tem muitos comandos dentro tanto de console como o depurador dele gráfico, que são bem interessantes, né? E depois você parte já para o que você deseja, tipo, no meu caso aqui no final, no exemplo final, nós usamos Picat e não Prolog, mas é uma metalinguagem, por assim dizer, né, aproximado do Prolog. Outra coisa, a grande vantagem, né, o listing, por exemplo, não está implementado no Picat. Puxa, então muita coisa se perde aí nesse momento. Outra coisa são esses meta-predicados aqui, que alguns deles não são bem padrões no Picat, e no SWI eles são bem padrões. Outro detalhe, comece bem simples e vá avançando, né? Tem feras aí nessa área de linguagem declarativa, como no caso o Marcos Trisca, né? Que tem um canal chamado The Power of Prolog, muito bom. O Rakan, né? Coloca lá Rakan, tem muita coisa já, e ele passou os olhos. Tem a Anne aqui também lá do SWI, o Marcelo da UFO, também um grande programador de Prolog. Conclusões. Desde o vídeo 1, nós passamos aqui muitos conceitos, vários conceitos aqui da área de computação, e o mais importante, esses conceitos, recursividade, análise léxica, análise sintática, análise por token, análise de uma árvore gramatical, top-down no caso, e etc. Tudo isso aqui, os conceitos básicos de linguagens formais e compiladores, eles estão de alguma maneira expressos e exemplificados através das DCGs. Então, por que aprender todos esses detalhes? Porque as DCGs mostram como tudo isso você pode usar. Nós começamos com um exemplo clássico de uma análise de uma frase lá, todo o nosso primeiro vídeo, e aí nós fomos aumentando a complexidade, passamos lá por uma gramática regular, uma gramática livre de contexto, depois nós fomos a análise de linhas, e depois, por final, o nosso exemplo final hoje foi ler arquivos. Puxa, uma coisa tão trivial, né? Mas conseguimos mostrar que a gente pode ler com o mesmo código, nós podemos ler um arquivo, de repente, de diversos layouts, né? O layout pode ser flexível. Então, outro detalhe, assim, né? Embora o assunto seja antigo, ele é bem desconhecido. Eu mesmo não achei vídeo em português, e esse é um dos motivos que eu fiz. Esse investimento inicial vale a pena? Sim, eu aconselho, né? É bem legal. Poxa, isso aí de você estudar, né? Enfim, você crescer, né? No seu conhecimento, né? No seu o que você sabe, dar um pulo um pouquinho mais, não faz mal a ninguém. Todo esse material vai estar aqui nessa minha pasta aqui de Picat, tá? Picat DCGs.
porque você vai poder rodar tudo isso também debaixo de um interpretador Picard. Aqui um agradecimento especial fica para o Rakan, né? Que está lá o site dele, menção dele, né? E tem coisas muito avançadas dele, né? As sugestões dele, ele botou coisas bem pontuais, assim. Então, se alguém quiser se aprofundar e depois discutir, fique aí aberto, né? Aberto a me mandar e fazer os comentários aqui, né? Tá ok? Então, enfim, veja, né? Um simples assunto com 20 slides, você está gastando aí 5 videoaulas, né? Quer dizer, o assunto não é tão simples quanto parece, mas não é tão complicado como poderia ser, né? Então, tá aí, né, o uso de gramáticas de cláusulas definidas. E, enfim, eu encerro aqui a minha apresentação e deixo aí sempre aqui, quando forem surgindo as perguntas, vão me fazendo e eu vou arrumando os códigos lá. Vou arrumando sempre na medida que eu vou descobrindo, como foi agora esse daqui, né, que ficou bem mais claro, ó. Só na hora que eu apresento é que eu descobri. É uma linha e que antes a gente estava usando ele para uma outra finalidade, tá? Não esquecer desse símbolo aqui, ó, da flechinha. Ele lembra as linguagens funcionais e esse é uma meta-linguagem mesmo, né? Uma meta-linguagem que foi construída, né, para tratamento de linguagem de processamento natural, né? Então, basicamente aqui fazendo a revisão de tudo que nós vimos nesses cinco itens aqui, né? Conceitos pequenos, conceito de frase, GLC, exemplos e lemos um arquivo com a formatação dele na saída. Isso aqui foi utilizado, ó, essa flechinha ali, né, para processamento de linguagem natural, né? Então, parece que um exemplo assim, né, tão clássico como ler arquivos, uma coisa tão evidente, e aí nós fizemos todo um tratamento. Mas é legal, é conhecimento, é coisa que você daqui a pouco pode estar usando isso aí num chatbot, coisas desse tipo aí, tá bom? Então, fico por aqui, deixo aqui o meu super obrigado aí a vocês que se chegaram ao final desse vídeo 5 aí, parabéns aí, tá? E assim eu me despeço de DCGs aí, tá bom? Um abraço para todos.